Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Você que nos acompanha, nós estamos tratando sobre autoridade espiritual. A nossa lição hoje é a lição 13. E eu quero te convidar, antes de iniciarmos a lição, eu quero te convidar a orar. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedir que Ele nos conduza nessa lição. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Pai, te pedir hoje, Pai, nos conduz. Nos conduz, Senhor, para que possamos aprender mais de Ti, que possamos exercer a Tua autoridade. A autoridade que o Senhor confiou a nós, seus filhos. E no nome de Jesus, que possamos aprender mais nessa lição, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Você que nos acompanha pela revista, nós estamos na lição 13, tá bom? Que trata das peculiaridades da autoridade espiritual. E eu quero começar lendo o texto básico. O texto básico que está em Atos. Você que não acompanha pela revista, acompanha pela Bíblia, tá bom? Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Eu vou fazer a leitura e a gente vai prosseguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, último. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Meus irmãos, como estamos falando de autoridade, eu quero que você saiba de algo. Ao final dessa lição, eu quero que você tenha consciência, você tem que ter essa consciência ao final dessa lição, da necessidade de exercer a sua autoridade espiritual. Porque, meu irmão, não adianta você saber que existe uma autoridade e não pôr em prática, e não exercer. Então, eu quero que você saiba de algo, você vai aprender, você vai conhecer mais de autoridade, mas você precisa exercer essa autoridade. E no texto que nós lemos, eu quero destacar algumas características sobre a autoridade e sobre esse povo. O contexto desse capítulo aqui, que nós lemos, é um capítulo muito conhecido, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. O povo em obediência aguardou, Jesus mandou eles aguardarem, eles aguardaram, e o Espírito Santo veio, os batizou, e todos nós conhecemos. E agora, no capítulo 42, no capítulo 2, versículo 42 ao 47, tem algumas características. A primeira está no versículo 42. A Bíblia diz que eles perseveravam, ou seja, eles se mantinham constantes. Constantemente, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. E nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre essa doutrina dos apóstolos. Eu quero que você saiba de algo. Eles se mantiveram, eles tinham uma constância. Eles se mantinham constantes nessa doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Além disso, no versículo 46 diz: perseverando unânimes todos os dias no templo. Por essa pandemia, infelizmente, não podemos estar agora no templo, mas estamos em nossas casas. E podemos, em nossas casas, também perseverar unânimes. Claro que tem a sua importância no templo e logo, já, vamos voltar a fazer isso. Já, vamos voltar a estar perseverando também nos templos, assim como esse povo. Mas eu quero te dizer algo, não abandona. Não abandona. Eles nos ensinam a perseverar unânimes todos os dias. Todos os dias eles tinham uma vida diária com Deus. Então, que você tenha também uma vida diária com Deus, mesmo que por alguns dias você não possa estar vindo aos templos. Por alguns dias
você não consiga vir aos templos. Estamos impossibilitados por essa pandemia, por enquanto. Mas, meu irmão, na sua casa, você pode ter uma vida diária com Deus, orando, buscando a Ele, lendo a sua palavra. Então, permaneça, persevere, unânime. E no versículo 47, a Bíblia diz: todos os dias acrescentava o Senhor. Não eram os apóstolos que acrescentavam aqueles que tinham que se salvar. Não era o povo que acrescentava, era o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Nós fazemos a nossa parte. E quem vai acrescentar dia após dia, aquele que vai ser salvo é o Senhor. Porque eu posso até falar, mas quem salva é o Senhor. Eu posso até trabalhar, mas quem salva é o Senhor. Então, você pode até convidar, mas quem salva é o Senhor. Eu posso até pregar, mas quem salva é o Senhor. Então, nós vamos continuar perseverando, nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar buscando, mas quem vai salvar é o Senhor. Quem vai salvar alguém da sua família é o Senhor. Quem vai salvar alguém da minha família é o Senhor, porque é o Senhor que acrescenta. Amém? Então vamos para a revista. A revista diz no texto áureo assim: e aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade. Prestam nisso. Porquanto os ensinavas com autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Meu irmão, tem escriba que ensina. Eles conhecem, mas tem algo que é diferente. As pessoas têm que perceber algo. E o que se sobrepôs, o que demonstrou, o que as pessoas reconheceram, foi uma autoridade em Jesus Cristo. Os dois ensinavam, tanto Jesus quanto os escribas, mas o que eles perceberam? A autoridade com que Jesus ensinava. Então, meu irmão, olha o que eu disse, que vocês têm que saber, têm que ter em mente, que nós precisamos exercer a nossa autoridade, porque ela vai se sobrepor. Ela vai se sobrepor e as pessoas vão perceber essa autoridade que através de Jesus está em nós. Então, os escribas ensinavam, Jesus ensinava, mas a autoridade de Jesus, como Jesus ensinava, foi o que se sobrepôs. Amém? Foi o que eles perceberam. E aí, eu quero te dizer algo. Nós até exercemos uma autoridade, mas toda autoridade, somente Jesus. Somente Deus tem toda a autoridade. O que eu quero te dizer com isso? Que, meu irmão, mesmo que você faça tudo o que Jesus te mandou, mesmo que você expulse demônio, cure enfermos, liberte, essa autoridade é no nome de Jesus. Mas você não tem, eu não tenho toda a autoridade. Porque o que isso quer dizer? Mesmo que alguns sejam curados, mesmo que alguns sejam libertos, eu não faço isso na hora que eu quero. Não sou eu que comando isso. É a autoridade de Jesus. Ele tem toda a autoridade. Então, se não for curado, não sou eu que tenho essa autoridade. Toda a autoridade é de Jesus. Agora, ele nos concede uma autoridade para que pessoas sejam curadas. Ele nos concede uma autoridade para que pessoas sejam libertas. Ele nos concede essa autoridade, mas toda a autoridade, somente ele. Amém? Você pegou isso aí? Toda a autoridade, somente Jesus Cristo. O tópico 1 da revista vai dizer: perseverança nos ideais apostólicos. O que são esses ideais apostólicos? Que perseverança é essa? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meu irmão, simplesmente, eles ensinavam. O que os apóstolos ensinavam? Eles ensinavam Jesus. Eles falavam de Jesus. E que Jesus era esse que eles falavam? Eles falavam de um Jesus, o Cristo. Eles pregavam Cristo crucificado. E o Cristo da ressurreição, que ao terceiro dia não ficou ali, que ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o Cristo, essa é a doutrina dos apóstolos. E você vai ver em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 40 ao 42, algo muito lindo. Eles se alegrando. Olha que interessante. Os apóstolos, os discípulos, eles se alegravam. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos de pregar Jesus Cristo ressurreto.
Eles estavam alegres porque estavam sendo perseguidos por pregar Jesus Cristo. Então, você vai ver em Atos capítulo 40 ou 42, e eles vão falar algo interessante. Eles vão falar algo interessante. Eu quero ler só o versículo 42. Ele diz assim, a Bíblia diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não paravam de anunciar a Jesus, o Cristo. Eles não paravam de anunciar esse Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que foi sim na cruz, mas ele foi na cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Porque essa cruz era para mim e para você. Mas Jesus Cristo veio, pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. E era isso que eles pregavam. E no tópico 2 vai falar de comunhão. O tópico 2 vai falar a ênfase da comunhão com os irmãos. Meu irmão, isso aqui é muito importante. Abra os seus ouvidos e atente para isso aqui. Na revista fala sobre comunhão. Você que me acompanha aí com a revista, e ele vai dar a origem do grego para essa palavra, que significa aquilo que se tem em comum. Ou seja, os apóstolos falavam de um Cristo que foi à cruz, de um Cristo que ressuscitou. E nós devemos perseverar nessa doutrina. Não é na doutrina do homem, não é na doutrina de quem seja, é na doutrina que os apóstolos pregavam, desse Cristo que ressuscitou. E olha que interessante. A comunhão com os irmãos. Meu irmão, a comunhão significa aquilo que se tem em comum. Agora eu te pergunto, que comunhão? O que tem em comum luz e trevas? O que tem em comum o fiel e o infiel? O que tem em comum a justiça e a injustiça? Então, tenha na mente algo. Você quer ajudar alguém? Glória a Deus por isso. Você quer pregar para alguém, evangelizar alguém? Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia faz a separação de luz e trevas. Não existe comunhão de luz com trevas. Não existe comunhão do fiel com o infiel. Não existe comunhão da injustiça com a justiça. Então não queira unir o que Deus separou. Não queira ter comunhão com as trevas. Não estou dizendo que você não pode conversar com alguém que não entregou a sua vida para Jesus. Longe disso. Não coloque palavras na minha boca. Porém, a comunhão da luz com trevas, Deus já separou. Então não existe. Se você acha que a luz tem algo em comum com as trevas, aí é com você. A Bíblia diz que não tem nada em comum a luz com as trevas. Amém? Então vamos ter em mente isso. Para quê? Para que possamos exercer a nossa autoridade, a autoridade da luz sobre as trevas. Porque você vai ver em Mateus a luz raiando sobre as trevas, mas não tem a comunhão da luz com quem é treva. A luz não tem comunhão com as trevas. Então, você que é luz, não é preciso, você não deve ter comunhão com as trevas. O que você deve fazer é essa luz que está em você raiar sobre as trevas e aquele que está nas trevas vir para a luz. Amém? Glória a Deus por isso. Meu irmão, 3, apetite pela oração. Olha que interessante, eu vou te dar um exemplo antes de falar o que eu quero. Muitas pessoas falam assim, eu não sei orar. Eu não sei orar, mas eu te pergunto, você sabe nadar? Mas pastor, o que tem a ver nadar com orar? Natação com oração. Eu vou te dar um exemplo. Você que sabe nadar, como foi que você aprendeu a nadar? Como foi? Foi alguém te falando e você fora da água? Ou você teve que entrar na água, seja na piscina, seja no rio, seja na praia, seja qual for. Você precisou pular na água. Precisou dar as primeiras braçadas para que você pudesse nadar. Oração é da mesma forma. Oração é da mesma forma. Se você não começar a orar, você não vai orar. Você tem que começar a orar. Você tem que começar a orar para aprender. E aqui eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, a minha oração não chegava a 5 minutos. Porque eu não tinha o diálogo com Deus, eu não tinha comunhão com Deus.
Eu não falava com ele. E como eu vou me tornar íntimo de alguém se eu não converso com ele? E o meu conversar com Cristo é através da oração e é através da palavra. E aí eu não leio e eu não oro. Ou então eu oro muito pouco e eu leio muito pouco. Meu irmão, como é que eu vou ter comunhão com Cristo? Como é que eu vou aprender mais? Como é que eu vou ter resposta? E eu fico querendo ter resposta de Deus sem falar com Deus. Imagina eu falando com você e você não me respondendo. Que comunhão é essa? Que diálogo é esse? E como é que você quer ter resposta de Cristo nessa forma? Ore hoje 1 minuto, amanhã você vai orar 2, daqui a 3 meses você vai orar 30 minutos. E aí você vai tendo o seu tempo com Deus. Não é obrigado você orar 2 horas todo dia, mas vai chegar um tempo que 2 horas vai ser a sua oração diária. Assim como hoje, para mim, 5 minutos, eu estou começando a minha oração com 5 minutos. Eu não estou no meu ideal. Não estou ainda onde eu quero. Eu quero orar mais, eu quero buscar mais, eu quero ter mais comunhão com Cristo. Eu me esforço para isso. Porém, 5 minutos não é mais aquilo como eu comecei a orar. Quando eu tinha. Então eu tenho que ter esse apetite pela oração. Eu tenho que buscar mais a Deus. Eu tenho que me dobrar mais diante de Cristo, buscar mais a Ele. Busque. O alvo da sua comunhão é Jesus, para que Ele habite em você e exerça a plenitude do senhorio dele sobre mim e sobre você. Amém? Então tem esse apetite. E aí eu vou te dar um texto, e você anota esse texto aí, está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque a gente fica nessa, eu não sei o que pedir, eu não sei o que falar, eu não sei o que orar. Anote, Romanos capítulo 8, versículo 26. E a Bíblia diz assim, não sabemos o que havemos de pedir. Nós não sabemos o que havemos de pedir. Como convém. A Bíblia diz assim, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede. E aí vem aquilo que a gente conhece. Por nós como gemidos inexprimíveis. Eu não sei o que pedir. Se não for o Espírito Santo, eu vou falar um monte de besteira para Cristo. Não vou receber nada. Então, tenha esse apetite, busque a Deus. Se você ora pouco hoje, ore mais amanhã. E aí Deus sabe. E você vai cada dia mais orar mais, orar mais. Quinto, espírito solidário. Ah, meu irmão. Não, quarto, desculpe. Cultivo permanente do temor ao Senhor. O que é temer a Deus? Eu vou te deixar um texto. Está em Provérbios capítulo 14, versículo 26. Diz assim, no temor do Senhor há firme confiança e será um refúgio seguro para os seus filhos. Meu irmão, temer a Deus implica em confiar de forma absoluta em Deus e no seu infinito amor. É isso que é temer. Outro capítulo, Êxodo capítulo 1. Olha lá, anota aí e lê. Além de Provérbios capítulo 14, 26, Êxodo capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, você vai ver 2 parteiras temendo ao Senhor, desobedecendo ao inimigo e obedecendo a Deus, porque é isso que o temor faz. O temor me leva ao caminho da obediência. E por falta de temor, ouça isso, muitos desobedecem a Deus e fazem atrocidades em nome de Deus aí. Amém? Então vamos lá, temor ao Senhor. Provérbios capítulo 14, 26 e Êxodo capítulo 1. Anote aí e leia em casa. Espírito solidário. Ah, meu irmão, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, está em alta agora, no tempo de Covid, no tempo dessa escassez. Algumas pessoas com muitos problemas para se alimentar, para ter esse alimento diário. Nós estamos vendo muitas pessoas ajudando. É o que estamos vendo aí. Porém, ouça isso, muitos. O pastor Neto falou isso recente numa pregação. Muitos estão se aproveitando desse momento para publicar os seus atos. Nós devemos sim ter um espírito solidário, porém, não precisamos nos aproveitar desse tempo, ou de qualquer tempo, para poder nos promover. A Bíblia diz que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Se você for estudar sobre isso, você vai ver que os fariseus, eles entregavam comida com uma mão, com a outra tocavam sino,
dizendo que eram, com um pretexto que era para chamar os outros que precisavam, mas na verdade era para que eles ficassem em aparência, para que todos soubessem que eles estavam ajudando. Então, quer ajudar? Eu vou te dizer algo, eu vou repetir somente o que o pastor disse. Não precisa publicar, não precisa demonstrar na internet atrás de likes. E eu vou te dizer aqui, quem é da área jurídica sabe muito bem isso. Quem é da área jurídica? É o poder público que tem a obrigação, de publicitar, ou seja, de dar publicidade aos seus atos. Nós cristãos não. A igreja não tem essa obrigação. O poder público tem, mas nós não temos essa obrigação. Então, se você quer fazer, faça você e Deus. Ajude você e Deus. A igreja faz isso. Nós fazemos isso. Porém, não precisamos publicar aos quatro ventos isso aí. Amém? Que você possa ajudar, mas não precisa estar nessa publicação, nessa publicidade toda. É isso que eu quero deixar aqui para você. Intrepidez na evangelização. A revista diz assim: Deus concede autoridade aos servos, independentemente de sua condição social ou formação cultural. Meu irmão, mesmo que Deus use a pessoa mais inteligente do mundo, mas a autoridade também, ela pode vir sobre um pescador, como foi Pedro. Ela pode vir sobre aquelas pessoas que estão na margem ali, na menor classe social. Porque a autoridade, como eu disse, não sou eu e não é você. A autoridade é de Jesus, é o nome dele. Ele tem toda a autoridade e nos concede. Ele não escolhe por classe social, ele não escolhe pela nossa mente. Não. Essa autoridade independe de classe social, independe do que você tem no banco ou não, do que eu tenho no banco ou não. Amém? Que você tenha isso em mente. Ah, por quê? Por que você deve ter isso em mente? Porque às vezes a gente fica dizendo, ah, eu sou isso, ah, eu sou pequeno, ah, Deus não faz isso comigo. Meu irmão, independe de classe social, independe de valor financeiro que você tem, independe da quantidade de estudo que você tem que mergulhar na palavra, você tem que ter uma comunhão com Jesus, e aí a autoridade dele, a autoridade que há no seu nome, estará sobre mim e estará sobre você. Amém? E agora eu vou concluir. Eu vou concluir te pedindo algo. Exerça essa autoridade. Busca essa autoridade através da oração, através da comunhão, através da leitura da palavra. E exerça, porque, meu irmão, se você, como homem e mulher de Deus, não exercer, sabe o que vai acontecer? Você vai recuar. E quando você recua, o inimigo avança. E o inimigo tem avançado em muitos lares, porque homens e mulheres de Deus não têm exercido a sua autoridade dentro de casa. Autoridade como pai, autoridade como servo, autoridade como filho de Deus. Então eu quero te convidar a exercer essa autoridade. Eu quero te convidar a exercer essa autoridade. E não há, meu irmão, eu quero encerrar aqui. Não há autoridade sem fidelidade com a palavra. Não há autoridade sem a fidelidade na oração e na comunhão. Você tem que ter fidelidade com a palavra. Você tem que ter uma vida de oração, de adoração a Cristo, de comunhão com o Senhor, de obediência a Ele. Então, exerça essa autoridade e persevere dia após dia. Busque dia após dia. Adore dia após dia e exerça dia após dia essa autoridade. Amém? Que Jesus te abençoe, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre você e que essa autoridade você possa exercer, que o inimigo venha recuar e que você, na autoridade, no nome de Jesus, possa avançar. Deus abençoe a sua casa. Amém e glória a Deus.